Imagina só o cenário. O mundo acabava de sair da Segunda Guerra Mundial. E uma pergunta enorme estava na cabeça de todo mundo. Por que alguns países estavam, sabe, decolando, enriquecendo, enquanto outros pareciam presos, acorrentados na pobreza? E olha, isso não era só uma discussão de livro, não. Era o grande desafio daquela época. Para tentar resolver esse quebra-cabeça, surgiram economistas com ideias super ousadas, que mudaram completamente o jeito que a gente olha para o desenvolvimento. E é sobre esses pioneiros e as ideias deles que a gente vai conversar hoje. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa entendendo qual era o tamanho do problema, esse quebra-cabeça do subdesenvolvimento. Depois, vamos ver as grandes soluções que apareceram na mesa. Tem a ideia de um grande empurrão, meio tudo ou nada. A gente vai falar também sobre as armadilhas do comércio internacional e uma outra estratégia, tipo um efeito dominó na economia. Para fechar, a gente traz a discussão para o Brasil, com Celso Furtado, e vê o que disso tudo ainda faz sentido hoje. Bora lá? Então, vamos lá. Pensa bem. Depois da guerra, tinha aquela ideia meio otimista de que todo o país, com o tempo, ia se desenvolver naturalmente. Era só esperar a sua vez. Só que essa ideia começou a ruir. A realidade se mostrou muito mais complicada. Ficou claro que muitos países não estavam só atrasados. Eles pareciam presos, sabe? Numa espécie de areia movediça da pobreza, uma pobreza que gerava mais pobreza. Era preciso entender o porquê. O diagnóstico antigo já não servia mais. E aí o economista Ragnar Nurkse soltou uma frase que parece simples, até meio óbvia, mas que é genial. Um país é pobre porque é pobre. Parece um trava-línguas, né? Mas não é só um jogo de palavras. É a definição perfeita de um círculo vicioso. A própria condição de ser pobre era o que impedia o país de ficar rico. Mas, como assim? Como é que essa armadilha funciona na prática? Olha só como essa lógica é, de certa forma, até cruel. A gente pode quebrar essa frase em etapas. Vamos lá. Tudo começa com a baixa renda da população, certo? Se as pessoas ganham pouco, elas mal conseguem pagar as contas. Então, não sobra nada para poupar. Se não tem poupança, não tem dinheiro para investir. E investir em quê? Em novas fábricas, em máquinas melhores, em estradas. E sem investimento, a produtividade da economia não aumenta. E com a produtividade lá embaixo, adivinha? A renda continua baixa. Pronto, o ciclo se fecha. O país fica patinando no mesmo lugar. O grande desafio era como quebrar essa corrente. Bom, se o problema era um círculo vicioso gigante, a solução não podia ser pequena, né? Não adiantava tentar consertar uma coisinha aqui, outra ali. A primeira grande ideia que surgiu foi, bem, radical. A proposta era: vamos parar de remendar. A gente precisa de uma ação massiva, um plano gigante para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. E essa teoria ganhou um nome bem direto, Big Push, que a gente pode traduzir como o grande empurrão. Quem bolou isso foi Paul Rosenstein Hodden. A lógica por trás é super poderosa. Pensa assim, o investimento sozinho, isolado, tem tudo para dar errado. A grande sacada do Big Push é a coordenação. A ideia é investir pesado em vários setores diferentes ao mesmo tempo. Porque aí, uma indústria nova acaba virando cliente da outra. Elas criam o próprio mercado, entende? Elas se sustentam. Para ficar bem claro, vamos visualizar. Imagina que alguém decide construir só uma fábrica de sapatos numa região muito pobre. Legal, mas quem vai comprar esses sapatos se ninguém tem dinheiro? E de onde vai vir o couro, a borracha? A chance dessa fábrica quebrar é enorme. Agora vamos para outra cena. Imagina que, ao mesmo tempo, são construídas a fábrica de sapatos, uma de tecidos, uma indústria de alimentos e, junto com isso, melhoram as estradas e constroem uma usina de energia. O que acontece? O trabalhador da fábrica de tecido compra o sapato. A indústria de alimentos vende para os operários das outras duas. O sucesso de uma alimenta o sucesso da outra. É um ciclo virtuoso. E essa ideia não ficou só no papel, viu? O Brasil teve o seu próprio Big Push. Foi com o plano de metas do presidente Juscelino Kubitschek, o JK. Aquele famoso lema, 50 anos em 5, era exatamente a aplicação dessa teoria. Foram investimentos pesadíssimos e, ao mesmo tempo, em energia, transporte, indústria e, claro, na construção de Brasília. A ideia era justamente essa, dar um empurrão gigantesco para acelerar o crescimento do país. Ok, então o Big Push parecia uma boa saída. Mas e se o problema não fosse só interno? E se a raiz da pobreza estivesse também na forma como os países se relacionavam com o resto do mundo? Foi aí que um outro grupo de economistas, liderado por Hans Singer, levantou uma suspeita. Talvez a própria economia global tivesse uma armadilha embutida para os países mais pobres. A ideia central deles tem um nome um pouquinho técnico, deterioração dos termos de troca. Mas a lógica é bem simples de pegar.
O que o Singer percebeu foi uma tendência histórica. Os preços daquilo que os países pobres vendiam para o mundo, tipo café, minério de ferro, soja, as chamadas commodities, ou caíam ou ficavam estagnados com o tempo. Enquanto isso, o preço daquilo que eles precisavam comprar dos países ricos, tipo máquinas, carros, tecnologia, só subia. Na prática, o resultado disso é que o país vai ficando mais pobre, mesmo trabalhando e produzindo mais. É um empobrecimento meio silencioso. Imagina só, com o passar dos anos, um país que exporta café precisa vender muito mais sacas para conseguir comprar o mesmo trator de antes. Ou seja, aquela especialização em produtos primários que muita gente achava que era uma vantagem, na verdade se tornava uma baita armadilha. A riqueza estava literalmente sendo drenada para fora. Então, se essa era a armadilha, qual seria a rota de fuga? A resposta parecia clara: a industrialização. E a história mais recente está aí para provar. É só olhar para países como a Coreia do Sul, Singapura e, claro, a China. Eles conseguiram dar uma virada espetacular no jogo. Como? Justamente mudando o foco. Eles pararam de ser só vendedores de matéria-prima e investiram pesado para se tornarem gigantes industriais. No fundo, eles não quebraram a regra. Eles a usaram a seu favor. Beleza, então a gente viu a ideia do Big Push, de investir em tudo de uma vez. Mas isso custa uma fortuna, né? E os países pobres não tinham tantos recursos assim. Foi aí que outro economista genial, Albert Hirschman, olhou para essa situação e fez uma pergunta-chave. Será que sair investindo em tudo ao mesmo tempo é mesmo o melhor caminho? Ele sugeriu uma alternativa, uma estratégia, digamos, mais cirúrgica. A proposta dele ficou conhecida como crescimento desequilibrado, que é o oposto do crescimento equilibrado do Big Push. A lógica do Hirschman era a seguinte: já que os recursos são escassos, em vez de espalhar um pouquinho de dinheiro em cada canto, o governo deveria focar, apostar tudo em alguns setores-chave. A meta era encontrar aquelas indústrias que funcionam como um motor, sabe? Que tem o poder de puxar o resto da economia junto, criando um verdadeiro efeito dominó. E o mecanismo por trás disso ele chamou de encadeamentos produtivos. Vamos pegar o exemplo da indústria de carros, que é perfeito para isso. Se o governo investe para trazer uma grande montadora, o que acontece? Primeiro, tem o encadeamento para trás. Essa fábrica vai precisar de aço, de vidro, de pneu, de plástico. Isso movimenta toda uma cadeia de fornecedores. E depois tem o encadeamento para frente. Com mais carros na rua, vai precisar de mais concessionárias, mais oficinas mecânicas, mais seguradoras. Viu só? Um único investimento grande gera ondas de crescimento por toda a economia. E no Brasil, como é que essas ideias que estavam rolando no mundo foram pensadas aqui? Bom, aí entra em cena uma das mentes mais brilhantes que a gente já teve, Celso Furtado. O genial dele foi não só pegar essas teorias e aplicar aqui, ele filtrou tudo isso pela nossa história, pela nossa realidade, para criar um diagnóstico que era a cara do Brasil. A grande sacada do Furtado, que está no livro clássico dele, Formação Econômica do Brasil, é a seguinte: o subdesenvolvimento do Brasil não era uma fase, não era um simples atraso. Não é que a gente era uma versão mais jovem da Inglaterra ou dos Estados Unidos e um dia a gente chegaria lá. Não. Para ele, o nosso subdesenvolvimento era uma característica estrutural. Foi algo construído ao longo da nossa história para a gente ser uma economia que servia aos interesses dos países ricos. Ele vai mostrando isso passo a passo na nossa história, desde a época da colônia, quando a gente só explorava recursos para mandar para fora, passando pelo século XIX, quando a nossa economia girava em torno do café, até chegar na nossa industrialização, que ele mostra que foi tardia e também dependente. A lógica era sempre a mesma. A economia brasileira se organizava para atender a uma demanda de fora. Por isso, na visão dele, para superar o subdesenvolvimento de verdade, a gente precisava primeiro romper com essa dependência histórica. Beleza. E o que fica de tudo isso? Qual é o legado dessas teorias? A gente pode pensar que, isso é papo antigo, de mais de 50 anos atrás. Mas a verdade é que essas ideias continuam sendo ferramentas super úteis para a gente diagnosticar problemas que, infelizmente, muitos países ainda enfrentam hoje. A conexão com o mundo de hoje é direta. Quer ver? Um país que tem dificuldade de poupar e investir. Isso é o círculo vicioso do Nurkse na veia. Uma economia que sobe e desce junto com o preço do minério de ferro ou da soja, pura tese do Singer sobre a dependência de commodities. Aquele problema do desemprego, com muita gente saindo do campo e não encontrando vaga na cidade, é o dualismo econômico que o Arthur Lewis já falava. A falta de setores que puxam o resto da economia é a ausência dos encadeamentos do Hirschman. Ou seja, esses diagnósticos clássicos ainda são como óculos que ajudam a gente a enxergar os desafios atuais com mais clareza. Se a gente parar para pensar, todas essas teorias do Big Push ao pensamento do Furtado têm uma coisa em comum.
Todas elas colocam o Estado como o ator principal, como o grande planejador e motor do desenvolvimento. E essa discussão, meus amigos, continua quentíssima até hoje. Qual deve ser o papel do Estado? Ele deve ser esse grande empurrador que intervém para quebrar as armadilhas da pobreza? Ou será que, quando ele tenta ajudar, acaba criando ainda mais distorções e problemas? Essa é a grande pergunta que conecta o pensamento desses pioneiros aos maiores debates econômicos que a gente tem agora.